Dividir aqui com a nossa audiência e com a nossa plateia o que significa isso que está acontecendo no Brasil e que foi revelado pela Polícia Federal. A Polícia Federal decidiu indiciar ontem Bolsonaro e o filho dele, Eduardo Bolsonaro, por tentar interferir na ação penal da qual o ex-presidente é réu por tentativa de golpe. E nesse relatório final da investigação, a Polícia Federal informou ver indícios de crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Eduardo passou a ser investigado pela atuação nos Estados Unidos, onde ele está morando desde março, para articular pedidos de sanção contra autoridades brasileiras. E essa atuação motivou a abertura de um inquérito em maio, a pedido da PGR, né? O relatório da PF também diz que Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares de não usar redes sociais e mostra que ele enviou centenas de vídeos e mensagens por WhatsApp para grupos com aliados e parlamentares. Muitas conversas foram apagadas, depois foram recuperadas pela Polícia Federal no celular do Bolsonaro, que mostram justamente ele e o filho articulando para usar justamente as sanções do presidente Donald Trump como uma pressão para o judiciário brasileiro em relação ao julgamento da tentativa de golpe. As mensagens foram trocadas entre 13 de junho e 17 de julho deste ano, um pouco antes e um pouco depois do anúncio do tarifaço de 50% aos produtos brasileiros. Bom, isso foi encaminhado agora pela Polícia Federal à Procuradoria-Geral da República, que vai decidir agora, inclusive, né? Vai decidir em relação a esse inquérito, né? Se denuncia ou não Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal e o Eduardo Bolsonaro em relação a tudo isso. Vamos lá, Josias, estou curiosa. O que você achou de tudo isso? Bom, primeiro é estarrecedor, né? Mas a gente descobre que no escurinho do Zap mora a verdade sobre tudo o que se relaciona ao Bolsonaro, né? E tudo que se sabia, na prática, é confirmado por esses elementos que foram recolhidos pela Polícia Federal no telefone do Bolsonaro. Agora, na prática, o que significa isso é que o teto da cadeia do Bolsonaro subiu para algo em torno de 55 anos. Se forem aplicadas no seu limite máximo as penas previstas nos 5 crimes atribuídos ao Bolsonaro no processo sobre a trama do golpe, ele pode ser condenado ali a até 43 anos. E nesse novo inquérito, que conta agora com o indiciamento do Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, e nesse novo inquérito, os crimes atribuídos a ele têm uma pena, se aplicadas no patamar máximo, de 12 anos. Então estamos falando de uma perspectiva de encarceramento por algum tempo do Bolsonaro, por um bom tempo. 55 anos é o novo teto da cadeia do Bolsonaro. E é impressionante porque o Bolsonaro conseguiu se enrolar antes de ser condenado. O julgamento dele no caso da trama golpista começa em 2 de setembro e antes disso estava correndo esse inquérito, todo mundo sabia que o potencial de produção de encrenca era grande. Quando apreenderam o telefone celular do Bolsonaro, houve uma grande preocupação no PL, entre os aliados do Bolsonaro, porque sabia-se que telefone do Bolsonaro é sinônimo de nitroglicerina. E não deu outra. Estavam lá as mensagens tóxicas, os contatos proibidos, as evidências de que o Bolsonaro financiou o filho nos Estados Unidos para que ele lá tramasse sanções contra o Brasil, e o objetivo das sanções, os áudios, as mensagens, todo o conteúdo trazido à tona pela Polícia Federal deixa muito nítido que o objetivo jamais foi beneficiar os pés rapados, os pobres coitados, como dizia o Bolsonaro do 8 de janeiro, mas o objetivo era beneficiar o próprio Bolsonaro. Isso fica muito nítido. Então, Fabiola, é um processo de degeneração